Todos os microfones desligados. Vamos iniciar, então, o nosso estudo desta noite, iniciando por nossa entrega na mão de Jesus, agradecendo a Ele por esta oportunidade, por este momento que Ele nos proporciona de podermos estar um pouco mais próximos dEle, através de nossas orações, de nossas vibrações e dos nossos pedidos, né? Sempre estamos pedindo alguma coisa ao nosso querido Mestre. Vamos, então, orar e meditar com Ele por alguns minutinhos. Muito bom, maravilhoso. Momento gratificante. Também vamos levar o nosso carinho a essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Deolindo, Dr. Gonzalez, todos que nos amparam, que nos assistem e nos fortalecem, nos trazendo a cura para as nossas enfermidades. Que eles sejam abençoados, iluminados, e que possam estar sempre junto de nós, nos fortalecendo e trazendo a cura para nossas necessidades. Que Jesus nos abençoe e abençoe a todos. Que assim seja. Muito bem, então continuando o nosso raciocínio, nós fizemos esse item 10 em 3 etapas, não é? E hoje nós vamos estudar e finalizar este item 10 com o nosso último parágrafo. Então, o último parágrafo deste item 10 diz assim: a revolução que se prepara é antes moral que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, insuflam a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Assim, pois, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenha mais sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um seu trabalho. A formiga não constrói o edifício da sua república, e os animálculos imperceptíveis não erguem os continentes. A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não de uma guerra. São Bernardos modernos, olhai e marchai em frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Muito bem. Nosso irmão Davidson vai nos trazer um pouco mais sobre o assunto. Davidson, você tem a palavra, Davidson. Está lá. Revolução que se prepara, se apresta, é antes moral do que material. Portanto, aí, olha, é muito mais caminhando para as virtudes cristãs. Dá-se a impressão que o material, o intelectualismo que vai determinar a revolução. Tá? Dá essa impressão. Exemplos, as mídias sociais
trarão muitas verdades, nós vamos assistir muitos escândalos, já estamos assistindo, provocando reflexões que nunca o planeta Terra teve, reflexões profundas desses novos tempos, dos últimos dias de prova e expiação. Nós vamos perceber tanta manipulação, enganações, portanto, tanta escravidão, enfim, muitas coisas não boas. Essa verdade virá. Mesmo porque, se não for do bem, olha, veja bem, mesmo porque, se não for do bem, quem está hoje contaminando com energias mentais negativas, sabe? Pessoas que não são do bem, falsos, fingidos, tudo com cara de bonzinho, aquela jogadinha, né? Eles vão ser retirados. Isso já está comprovado, vai ser exilado. Portanto, a energia mental do planeta vai mudar, porque tirando essa turminha, tanto do plano espiritual, é importante que os irmãozinhos estão ouvindo, tanto aqui dos encarnados, vai ser uma leva nesses próximos 30 anos, e aí, de repente, você vai sair na rua e falar, caramba, eu estou me sentindo mais seguro, mais em paz, é uma outra energia. Isso vai facilitar em muito a gente se sentir bem e praticar o bem. Bom, os mensageiros sopram a fé, eles estimulam a acreditar, a fé, para que todos os trabalhadores esclarecidos possam ouvir essa voz humilde, porquanto seja o grão de areia. E aí surge nesse questionamento, nesse trecho do Evangelho, sem os grãos de areia não existiriam as montanhas. Para ouvir, para ouvir essa voz que vem através das inspirações vêm de fora, intuições vêm de dentro, tem que ficar muito atento. Na vida moderninha, cheia de distrações, cheia de mídias, cheia de muitas atividades que não agregam valor, não é fácil conseguir ouvir esta voz que os emissários de Jesus estão mandando. Portanto, fica uma dica. Volte mais vezes para o departamento em silêncio, hora que vai no banheiro, fecha os olhos, eleva o padrão mental, procura silenciar a mente para receber as intuições. Muitas vezes, durante o Pai Nosso, eu percebo que vem inspirações. Durante o Pai Nosso. E aí eu falo, peraí, eu preciso cumprir o Pai Nosso, sentir, mas vem inspirações, eu volto a fazer, mas guardo aquela inspiração. Eu chego até a anotar. Agora, no tocante nós sermos um grão de areia, é um baita de um recado. Não? Isso me faz lembrar de uma historinha muito interessante e que me sensibilizou muito. Conta essa história que um senhor estava passeando numa praia deserta, praticamente deserta, não tinha ninguém, e ele caminhando tranquilamente, aquele sol maravilhoso, uma temperatura agradável, praticamente deserta, ele enxerga lá na frente, no fundo da praia, uma pessoa se abaixando e jogando algo no mar. Ele percebe a pessoa a todo momento abaixando e jogando algo no mar. Ele vai se aproximando, e quando ele chega perto, um jovem, abaixando, pegando as estrelas do mar, que estavam encalhadas na areia. Por quê? A maré baixou, as estrelas do mar, sem água, elas não se movimentam, estavam encalhadas. E esse jovem estava pegando essas estrelas do mar encalhadas na areia, o sol estava batendo pesado, todas iriam morrer, ele estava lançando para o mar, lançando para a vida. Esse senhor, todo esperto, cheio de vivência, sabe aquele estilão, né? Aquela pessoa que sofreu muito, tem de história para contar, né? Falou, jovem, o que você está fazendo? Falou, pois é, eu vi essas estrelas do mar aqui encalhadas, eu estou lançando para a vida, eu estou salvando. Meu jovem, dá uma olhada no tamanho dessa praia, a quantidade de estrela do mar, isso que você está fazendo não faz diferença nenhuma. E esse jovem, muito sabiamente, abaixou, com muita humildade,
pegou mais uma estrela do mar e falou: concordo com o senhor, que não vai fazer diferença nenhuma, considerando a extensão do mar, da praia. Agora, para essa estrela do mar que está aqui na minha mão, vai fazer uma diferença danada. E lançou no alto mar. Fica aí o recado, né? De repente a gente quer aí um projeto grandioso, queremos ajudar muita gente e de repente num trabalho de formiguinha nós vamos ser muito mais útil, muito mais útil. É para refletir, hein? Será que nós perdemos oportunidades de praticar a caridade nessa semana? Será que os olhos estavam tão embaçados, cheios de atividades, correndo, ansiosos, sabe? Aquele estilinho que a gente vê hoje aí com muita normalidade, né? Não estou dizendo que não quero generalizar. É comum as empresas, as organizações, as instituições de maneira geral, mesmo da terceira, enfim, elas têm ali escrito uma razão de ser, por que elas existem, os valores, os limites, o que é certo, o que é errado, escrito, tipo honestidade, tipo aperfeiçoamento contínuo, tipo disciplina, tem por escrito. E tem também lá a visão de futuro, que é uma meta. Daqui 20 anos, como a gente pretende estar? Conosco não deve ser diferente. Nós somos filhos de Deus, uma instituição importantíssima. E cada um de nós temos que ter uma visão de futuro. Escrito, temos que ter uma meta. Escrito no mural. A minha missão é esta, a minha razão de ser, e a minha meta, a minha visão de futuro é esta. Muito importante isso, como cristão, porque eu vejo que as pessoas estão aí, muitas vezes, desperdiçando energias mentais, desperdiçando saúde e esperando as coisas acontecerem. Não. Nós já planejamos lá na erraticidade a nossa visão de futuro, as nossas metas, que eu chamo aí de pequenos destinos. Cada reencarnação é um destino, é o que nós prometemos, não que a gente vai cumprir o destino. E tem, lógico, o livre-arbítrio nesse meio, né? Que são aí as etapas. Mas esse macro da nossa vida, esses macros eventos, esses grandes eventos, nós prometemos a erraticidade. E a gente tem que colocar num papel e traçar um planinho de ação. Um planinho de ação, o que eu vou fazer para garantir, daqui 10 anos, ter atingido esse estágio. Esse estágio, uma vez que eu prometi de vir para cá, eu quero passar por mentiroso mais uma vez. Ok? Então é muito importante, não importa, é você que determina, ouvindo o seu coração, ouvindo durante a noite, os emissários de Jesus, eles mandam. Quando você busca, você pede, eles mandam. Opa! E aí, tem uma parte aqui que eu particularmente com o maior respeito, né? Está no Evangelho, começou a nova cruzada. Esse termo, com o maior respeito ao Evangelho, é um termo da Igreja Católica. A cruzada, ela deixou muitas coisas boas, mas a forma que ela foi feita foi com muita violência. Eu vou aqui só detalhar um pouquinho. Está aí a nova, espero que não seja assim, essa nova cruzada. Porque, olha, vamos lá. Ele coloca lá apóstolo, é importante a gente diferenciar. O apóstolo é aquele emissário que deixa suas vontades da vida particular de lado para viver em função de propagar, levar a sua fé. É um pregador. Quem se dedica à propagação do espiritismo, do cristianismo, portanto, é um apóstolo. Cada um dos 12 discípulos de Jesus, encarregados de difundir a palavra de Deus, se tornaram apóstolos. No Brasil, o membro da igreja, o primeiro pregou a fé cristã, foi o Anchieta. Então, um grande apóstolo. Discípulo significa aquele que aprende. Nós estamos aqui como discípulo, aprendendo. Apóstolo é aquele que aprende e envia, leva. Ele se dedica, ele leva a palavra. Ficou bem diferenciado, né? Portanto, os apóstolos necessariamente foram discípulos, porque eles aprenderam, apóstolo de Jesus. Mas nem todos os discípulos são reconhecidos como apóstolos. Entre nós aqui, existe algum apóstolo? É para perguntar, nós estamos difundindo? Sim, de alguma forma, nós todos aqui estamos contribuindo via Face de levar. Portanto, podemos chamar aí, quando você divulga nas mídias sociais, nós estamos sendo um apóstolo da vida moderninha, das mídias sociais. Enfim, e aí vem,
Está lá, apóstolo da paz universal, está lá no texto lido, nesse último parágrafo. Apóstolo da paz universal, que não de uma guerra. Aí eu fiquei, opa, que não de uma guerra. Moderno São Bernardo. Espera aí, mas a cruzada foi um conflito puro. E olha que interessante. Olhar e marchar para frente são termos militares. A lei dos mundos é a lei do progresso. Vamos analisar, vamos lá. Vamos analisar, nós estamos estudando. Qual foi o motivo das cruzadas? As cruzadas foram expedições militares organizadas por católicos da Europa Ocidental, naquela época. E o objetivo inicial era reconquistar para o mundo cristão, o mundo católico, vamos chamar assim, esses lugares sagrados, como o Santo Sepulcro, lá em Jerusalém, na época palestina. Hoje faz parte de Israel. A região era local de peregrinação para católicos europeus. Eles iam todos lá, naquela região onde Jesus passou. Então, eles queriam recuperar aquilo que não estava na mão deles. As cruzadas, elas ocorreram ali entre o século XI e século XIII. Foram conflitos, foram guerras, gente, entre cristãos e muçulmanos, com o objetivo de recuperar a Terra Santa. Quanta gente morreu em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome das religiões. Muito mais do que a gente... Bom, enfim, que estava sob, na época, domínio islâmico. Então, o termo cruzada refere-se à cruz que os cavaleiros eles usavam nas roupas durante as expedições. Vinha aquela cruz, né? E a convocação das cruzadas foi feita pelo Papa Urbano II em 1095. Ocorreu um concílio e o Papa prometeu, olha que absurdo, bom, hoje nós podemos analisar, né? Ele prometeu que os participantes da cruzada, os cavaleiros, teriam os pecados perdoados. Desculpa. Ingenuidade. Inocência na época. Esse Papa era inocente, não sabia da lei da ação e reação. Não estou julgando ele, mas nós temos que analisar isso ao pé da letra. E eles obteriam a salvação, iriam para o céu. Então, muita gente se candidatou. Uma das principais cruzadas, vamos pegar aqui a primeira apenas, foi a Cruzada dos Nobres. Foi a primeira cruzada e resultou, foi um sucesso, que eles reconquistaram, conquistaram, né, Jerusalém. Aí ocorreram, eu tenho informações de algumas pesquisas de 11 cruzadas, mas você pesquisa na internet, daí 8 cruzadas principais. Né? Em poucas palavras, os cruzados eram os cavaleiros que participavam das cruzadas para retornar, para recuperar essas terras santas. Os templários eram os membros de uma ordem que se dedicou inicialmente, o início era a proteção dos peregrinos que iam para visitar o templo em Jerusalém. Como eles eram religiosos, os templários faziam voto de pobreza, castidade e obediência. Olha, pobreza, castidade e obediência. E os paladinos eram os cavaleiros lendários de Carlos Magno. Só para a gente deixar bem diferenciado, nós estamos mergulhando. Nesse sentido, todos eles basicamente se referem a cavaleiros como guerreiros blindados, com uma vocação superior. Portanto, podemos dizer que a maioria dos cruzados tinha ali, portanto, tinham uma abertura para os plebeus e nobres participarem. Eles não eram podemos dizer que a maioria não eram cavaleiros, tinha ali uma diferenciação. E essas campanhas provocadas, aprovadas pela igreja, não iam apenas nas terras santas, mas também na Bósnia e outros lugares. Portanto, ali tinha um interesse econômico. Estou lembrando das cartas de Paulo a Coríntios, que a igreja estava contaminada por interesses econômicos. E, enfim, eu não vou entrar nessa área, mas recentemente a gente percebe ainda muitas divisões em algumas religiões nesse sentido. E, portanto, os cavaleiros templários eram uma ordem militar, que se tornou, por sinal,
a ordem de cavaleiros mais ricas de todos os tempos. Eram homens realmente duros, bravos, que tinham a reputação de nunca recuar, sempre avançar, e tudo leva a crer que foram eles que inventaram o cheque. Olha que interessante, para que pudessem transferir o dinheiro todo que eles arrecadavam. É interessante que nessas cruzadas eles iam saqueando, iam levando tudo de maneira geral, não todas, viu? E suas riquezas é que acabou levando à queda desses templários, considerando que o Papa quis uma parte. Você vê aí os interesses econômicos, dinheiro, lembra? Sexo, dinheiro e poder, a causa, são importantes, são necessários. Sexo, dinheiro e poder são necessários. Mas é a causa de todos os males. Atrás aí tem o orgulho e o egoísmo. Portanto, é interessante a gente estar analisando. Como falou em termos de cruzada, a gente tem que se aprofundar. Isso é verdade, pesquisando aí em alguns livros. As cruzadas teve um lado bom, várias consequências para a Europa. Elas permitiram a reabertura do comércio entre o Ocidente e o Oriente, que tinha sido interrompido pela expansão islâmica, e o islamismo está forte agora na Europa, nós temos que analisar isso, quais serão as consequências futuras, mas enfim. Com isso, as cidades italianas como Veneza, Pisa e Gênova se desenvolveram muito e se enriqueceram muito devido a essa abertura comercial. Elas possibilitaram às cruzadas a chegada de mercadorias de luxo do Oriente, como especiarias, açúcar, tâmaras, limões, enfim. E sempre tem propósitos positivos e meios geralmente não tão positivos. Eu fico lembrando que o Gandhi conseguiu tudo que ele conseguiu separar a Índia da Inglaterra sem a violência. E aqui esse pessoal era preparado, era um grupo militar, preparado para o que der e vier. Portanto, esse renascimento comercial e urbano, as cidades foram se formando, portanto, novos grupos sociais, inclusive a burguesia que vem do comerciante, do comércio. Tem muita gente que confunde burguês é porque vem do comércio. Eles ganharam muito dinheiro na época. E o poder e influência dessa nobreza começaram. O feudal era o feudalismo, eram grandes terras que eles escravizavam. Portanto, é o lado positivo. Conforme as cruzadas vêm, portanto, vai eliminando essa escravidão da Europa. E o que levou aí uma crise do sistema feudal, essas fazendas feudais, vamos chamar assim. Estou chamando de fazenda. Os reis se fortaleceram ao demonstrarem seu poder militar perante os senhores feudais. Olha que interessante, tá? As cruzadas contribuíram muito para o fortalecimento da vida urbana. E hoje, quem são os templários hoje em dia? Os cavaleiros templários se tornaram uma organização internacional filantrópica afiliada, fica melhor, à maçonaria. Portanto, os templários hoje tem muitas conversas sobre os templários, né? Portanto, muitos segredos. E aí surge a pergunta: qual que é o segredo dos templários? Os templários, eles eram famosos por sua bravura inclusive fanática, e pelo segredo de seus rituais. Eles tinham os rituais aí, não sabemos as influências que vinham aí, de onde vinham, já que eram isentos pela igreja de qualquer forma de investigação. A igreja dava liberdade total para eles. Isso levou aí a inúmeros boatos a respeito do que eles faziam escondidamente, uma vez que a igreja investigava tudo, né? Ela tinha todas as informações na época, e até hoje, uma boa parte. Apesar do nome Pobre Cavaleiros, eles eram tudo menos pobres. Interessante. E a cruz vermelha de haste, simétrica, com uma cruz branca sobreposta, era o símbolo da ordem militar de Cristo, fundada aí, olha, uma ordem militar de Cristo, fundada por Dom Diniz, em 1317, na sequência,
quando foi extinguido a Ordem dos Templários. A cruz sempre foi um símbolo muito antigo da humanidade, a cruz. Interessante, né? A cruz, né? O símbolo, né? Até na crucificação, enfim. E aí, uma curiosidade, por que sexta-feira 13, que é amanhã? Você vê que começa o quanto a humanidade vai distorcendo. Né? No cristianismo é relatado um evento de má sorte, em 13 de outubro de 1307, que foi uma sexta-feira, 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira, quando a Ordem dos Templários foi declarada ilegal pelo rei Felipe IV da França. E os seus membros foram presos simultaneamente em todo o país, e alguns torturados, e mais tarde executados. Por isso que corre dia 13, olha aqui, e geram energias desnecessárias. Foi um evento. Simplesmente o rei francês extinguiu a Ordem dos Templários. E até hoje vai dia 13. Aí tem, enfim, a humanidade, para levar para algo que não é positivo, tem uma facilidade danada. Bom, está lá no Evangelho, foi lido. A lei dos mundos é a do progresso. Bom, portanto, aqui ficou bem claro. O termo nova cruzada, eu falei, opa, espero que não ocorra dessa forma. Mas quem sou eu? Tá? Eu estou aqui fazendo uma análise. Eu espero que sempre existem formas criativas de resolver isso de uma forma pacífica. Sempre tem. Gandhi me ensinou isso. Só que tem que usar a riqueza, o pensar, a diplomacia. Bom, mas está lá. A lei dos mundos é a lei... antes disso, desculpa, está lá. Apóstolo da paz universal, que não de uma guerra. Moderno São Bernardo. Olhar e marchar para frente. Aí, peraí, vamos lá, peraí. Quem que foi o tal do São Bernardo? Ou melhor, São Bernardo de Claraval. Em Minas tem a cidade de Claraval, que homenageia ele. Ele foi um abade. O abade é um superior da abadia, de um mosteiro. É o número 1 de um mosteiro. E é responsável por dirigir aquela comunidade. O abade tem, no caso aí, o São Bernardo, ele tem autoridade sobre os monges e, de maneira geral, sobre os mosteiros. E pode ser considerado o pai espiritual da comunidade. E o Bernardo, francês, foi canonizado em 1174 pelo Papa Alexandre III, proclamado doutor da Igreja. Tem uma informação muito interessante, ele ficou 40 anos enclausurado. Ele vinha, a família dele tinha posses, era um rapaz bem aparentado, saudável, e ele fez essa opção por servir a Deus. Portanto, ele tem ali, ele que praticamente criou o mosteiro de Claraval, tem uma história muito bonita. Foi um dos maiores teólogos franceses do século XII, e o interessante é que praticamente um texto elaborado por ele que foi relatado por um dos papas. É um escrito do Bernardo, eu vou chamar de Bernardo, Santo Bernardo, que ele foi canonizado. Ele indica, você imagine 40 anos enclausurado. Inclusive, ele estimulou algumas cruzadas, sempre bem intencionado, enfim, mas eu não vou analisar porque era uma outra época. Eu analisando aqui, estou numa posição muito confortável. Eu falo cruzado, eu fico assustado, porque eu mergulhei muito isso, principalmente alguns livros que eu estudei aí para trás, mas enfim. O Bernardo, ele indica o caminho da humanidade, o caminho que a gente deve seguir, para atingir o amor de Deus. Olha, atingir o amor de Deus. E ele acaba exortando a amar a Deus, o Senhor, sem limites. E ele cita 4 degraus fundamentais, quatro degraus fundamentais para nós atingirmos o amor de Deus. Eu vou citar aqui porque vale a pena como um recado, já que ele falou novos São Bernardos, novos Bernardo. Opa, tem que citar, e principalmente veio de mosteiro uma vida dedicada a Deus. Está lá no primeiro degrau.
O amor de si para si. Primeiro, o homem ama-se a si mesmo. Depois, vendo que sozinho não pode viver, começa a buscar a Deus por meio da fé. É o escrito dele, esse é o primeiro degrau. Segundo degrau, segundo São Bernardo, o amor de Deus para si. No segundo degrau, segundo está no escrito dele, portanto, ame a Deus para si e não para ele. Interessante, tem que prestar atenção. Ama a Deus para si e não para ele. Porém, deve começar a frequentar a Deus, portanto, a egrégora de Deus, e honrá-lo. Eu tô, é a egrégora da minha parte, viu? Segundo as próprias necessidades. E o terceiro degrau? O amor de Deus por Deus. A alma passa para o terceiro degrau, a alma passa para o terceiro degrau, amando a Deus não por si mesmo, mas por ele. Nesse degrau se detém longamente, aliás. Ele sugere isso. Não sei se nesta vida, aqui eu achei muito interessante, não sei se nesta vida seja possível chegar ao quarto degrau. Aqui eu falei, pô, nesta vida, se ele coloca dessa forma, ele tinha aí uma determinada consciência naquela época, de, tudo bem, ele tinha, deixa essa impressão para mim, tá? Não sei se conseguiria chegar. Se ele está sugerindo que são necessários 4 degraus, significa que ele foi intuído, ele foi inspirado, enfim, que nós devemos abraçar esses 4 degraus. E ele mesmo diz, não sei se nesta vida seja possível chegar ao 4º degrau, denotando a possibilidade de uma outra vida. Tá? Isso eu achei interessante. Denota, não estou afirmando. E aí ele põe como item 4, mesmo porque está no tomo 1 e no tomo 2 da igreja, a existência da reencarnação, da imortalidade, que a igreja, pelas informações que eu tenho, está lá no tomo 1, tomo 2 no Vaticano. Informações que eu tenho, não posso assinar embaixo, mas vieram para mim essas informações. É só pegar a história do início da igreja, mas item 4, o amor de si por Deus. Olha, o amor de você por Deus, é o 4º degrau. Aquele amor em que o homem ama a si mesmo somente por Deus. É por Deus que você ama a si mesmo. Tipo, olha, isso vai contribuir com o projeto de Deus, eu me amar a mim mesmo. Eu interpretei dessa forma. Assim sendo, terá quase que esquecido admiravelmente a si mesmo. Nós já discutimos em outros estudos anteriores que quando você esquece um pouquinho demais, um pouco mais de você, se dedicando ao próximo, como Dom Bosco da igreja também sugeriu, nós nascemos para os outros, com outras palavras ele fala, quando você esquece um pouquinho de você, você atinge, olha que interessante, tem a ver com esse 4º degrau. Então, repetindo, assim sendo, terá quase que esquecido admiravelmente, admirável se esquecer, eliminar o orgulho e o egoísmo, em outras palavras, né? Se dedicar mais ao próximo, à caridade. Quase deixa a si mesmo para atender totalmente a Deus, a ponto de ser um só espírito com Ele. Um só espírito com Ele. Jesus coloca isso várias vezes, de alguma forma. Bom, estamos em cima do horário, eu paro aqui e a gente entra no item 11 na próxima semana. Eu desejo a todos muitas reflexões, é um trecho muito interessante para a gente pensar. Não saiam daqui, não deixem de pensar, refletir e colocar algo em prática, melhorar algo em si, nesse sentido. Eu desejo a todos uma extraordinária semana. Vamos então dar sequência, né? Vamos trazer a palavra do Dr. Deolindo através do André. André, você tem a palavra. O tema é interessante, né? Quando o título é do capítulo Não Vim Destruir a Lei, o subtítulo é Era Nova, onde Jesus, assim, colocou de forma sábia que as leis estão para serem cumpridas e serão eternas.
e de que interpretaríamos ela conforme nossa evolução, o nosso discernimento, conforme nós nos despertarmos para o verdadeiro Deus. Jesus, numa época bruta, um espírito evoluído, sábio, preparado, um espírito sensível, repleto de amor, numa época onde o amor não era conhecido na sua essência, apenas da forma carnal, onde princípios divinos totalmente deturpados, porque os jogos de interesses social, monetário, se faziam presentes de forma muito mais profícua do que a posição perante a verdadeira lei e também perante a própria responsabilidade da qual tinham como apóstolos, da qual assim deveriam pregar dentro do seu tempo, mas pregar, ter a coragem, ter a fé de levar ao próximo a palavra e ter atos condignos com a palavra que assim expressava. Quando digo isso, não é dos apóstolos de Jesus, daqueles que assim vieram com responsabilidades perante a igreja ou perante a religião. É que falamos da igreja porque é onde vinculamos a religião, mas perante a religião. Foi bem falado sobre essa época bruta, nos primórdios dos tempos, aonde após Cristo, assim surge os templos diferenciados de uma igreja e assim se estrutura para que no princípio pudesse com Pedro propagar a verdade divina. Mas os tempos passam, as pessoas mudam, porque o contexto da vida e da morte se faz presente. Novos líderes que se perdem, principalmente no seu ego, quando vislumbram o poder e a riqueza em suas mãos. Surgem essas nomenclaturas constituídas para que assim pudessem desbravar o mundo. Mas, infelizmente, se perderam na barbárie, porque as interpretações das leis divinas, aonde o mais necessitado é que precisa de médicos, conforme Jesus disse.
e também da lei principal do amar a Deus, amar ao próximo, como Jesus assim também colocou o primeiro mandamento. Não foram compreendidas e muito menos aplicadas. Destruições e destruições, mortes e mortes, julgamentos e tudo quanto é lado, porque bastava um olhar torto para que já se fosse considerado um herege, um feiticeiro, e assim seriam eles condenados a condições brutas de um desenlace carnal. Aldeias, cidades, estados também eram analisados e julgados, onde muitas aldeias destruídas foram, porque, infelizmente, a morte incessante se fez presente em nome de Deus, aonde foi comentado de que aproveitavam de tudo isso e levavam os pertences, as riquezas e se tornaram seres poderosos, aonde a forma de se posicionarem perante Deus estava errada, porque se posicionavam perante Deus como seres privilegiados, aqueles que tinham a liderança da religião ou da igreja, para entendermos melhor, como privilegiados. E o pior de tudo, se apresentavam à humanidade como deuses, porque tinham o conhecimento exclusivo para ti, porque proibido era a plebe conhecer um livro, uma literatura, até porque não teriam condições, porque a escrita era totalmente diferente daquilo que conheciam, porque era o latim, e só realmente os estudados poderiam assim conseguir discerni-las. Tinham a corte, os reis, os ministros, ao vosso lado, porque o jogo de interesse era monumental, monumental, e muitas atrocidades assim foram acometidas, deturpando tudo aquilo que Jesus trouxe. Época difícil, posso dizer assim, de uma grande prova, uma grande expiação, da qual assim foi colocado, e não tiveram a capacidade de vencer as suas fraquezas, as suas tentações. Mas Deus, na sua bondade, age constantemente. E assim envia espíritos abnegados, missionários capacitados para se tornarem grandes líderes, porque o ciclo vai se renovando constantemente, para que então pudessem colocar como princípios básicos novos ensinamentos, porque as leis são as mesmas.
e assim ir preparando um terreno fértil para o despertar de uma fé mais raciocinada, a abertura ampla do conhecimento para todos, independente da condição que esteja, a abertura das portas dos templos ou das grandes catedrais, para que todos pudessem, assim, ter o contato mais próximo a Deus. E então podemos dizer que transformações assim acontecem. Vem a era nova com o Espírito prometido por Jesus, o Espírito Verdade, a trazer uma nova composição desta ligação entre o homem e Deus, que é o despertar do sentimento que até então não se existia, o despertar do pensamento correto, sincero, e principalmente a conscientização de que Deus é apenas amor. E através da lei do amor seria a nossa única salvação. E assim as coisas começam a caminhar novamente um novo sentido na vida. Transformações ocorrem no mundo, transformações ocorrem no ser, transformações ocorrem no espírito. O auxílio se torna muito maior, porque o embuste entre os seres do bem e do mal se fazem presentes. Mas sempre o bem se tornando vencedor. Esta nova revelação assim chega à nossa disposição justamente para colocar o dedo na ferida que ali estava aberta do materialismo ainda presente, para que pudéssemos, antes de tudo, ter a certeza de que existe algo muito maior entre o céu e a terra, que é o mundo de Deus, que tende a nos oferecer mediante as condições evolutivas que a sua criatura vai adquirindo. Vem a oportunidade de discernir da vida que existe após a morte. Vem a oportunidade de discernir que seres inteligentes e bondosos e amorosos estão sempre em missão junto de Jesus para caminhar esse planeta e outros planetas e seus habitantes para esse despertar e entender de que a moral, de que o sentimento, de que o despertar do conhecimento são algo de suma importância para o progresso. E vimos o quanto o planeta se transformou. Desde a própria fisiologia do ser se tornou muito
mais sutil, muito mais suave, até mesmo no despertar das descobertas da qual as ciências assim nos proporciona para o bem-estar e para a facilidade de podermos assim melhorarmos a cada dia, desde que saibamos utilizá-las corretamente. Apenas evolução, apenas progresso, mudanças grandiosas, das quais assim faz com que o sentimento e a preocupação com o próximo estivesse a, a ter um peso muito maior em nossas vidas. Tanto que vemos o quanto entidades filantrópicas, com N nomenclaturas, vieram a nascer nesses períodos. Apesar de ainda muitas falhas, mas sentimentos se tem. Ajuda mútua ao próximo se tem. E a humanidade está próxima de sentir tudo isso na sua essência, quando assim deixar com que a vontade do bem prevaleça dentro de ti e quebre toda essa influência negativa que ainda paira sobre este universo da qual habitamos, fazendo com que as energias negativas se enfraqueçam e sejam assim extirpadas do nosso mundo, porque a regeneração, após essa era nova, após essa transição, após essa oportunidade de se despertar para a verdade divina que Jesus iniciou, o Espiritismo completa e o Espírito, como ser participante de tudo isso, coloca em prática, poderemos usufruir de um planeta onde a regeneração assim se predominará. As preocupações com o próximo se tornará muito mais ampla. Então, por aí, podemos ver o quanto Deus é bom e quanto tudo foi necessário. Poderia ser mais brando? Poderia, mas mediante a condição de que nós nos colocamos, muitas coisas necessárias se fazem, porque você, muitas das vezes, não aprende com a mão, aprende com a dor, para que após a dor venha o firmamento do amor. Então, assim, Pai, aqui nesse instante, nós estamos a nos entregar para que vós haja sobre cada um de nós, mas também sobre todos os necessitados, aqueles que estão mais desprovidos de ti dentro dos seus corações, para aqueles que estão perturbados, aqueles que estão revoltados com a sua condição de prova, da qual necessário é para que esforços sejam imbuídos para que transformações ocorram na sua individualidade. Ó Pai, alimentai-os o seu amor, alimentai-os com a vossa paz,
alimentai-os com a energia que gera saúde ao corpo, porque necessitam de cumprir realmente esta etapa de aprendizado até o fim, para que assim não interrompam precocemente mediante as condições psicológicas que assim se colocam e que proporcionam influências não dignas junto a ti e se tornam vulneráveis. Ó Pai, a ti nós vos rogamos pela paz ao mundo que só vós pode oferecer. A ti nós vos rogamos pela compreensão da qual cada um pode ter de ti, para que assim não deixem nunca mais com que o tempo do passado venha a incomodar, porque aquilo realmente é passado, onde o presente é uma nova era e o futuro é uma bênção que vós poderá assim nos oferecer mediante aos esforços que imbuímos para a nossa cura, para a nossa libertação, para o nosso progresso e pela nossa aproximação mediante a ti e as vossas leis. Então, rogamos pela paz, rogamos pela cura, rogamos pelo vosso amor, rogamos pelo firmamento das tuas leis. Que assim seja, Pai. Muito obrigado. Nós que somos gratos, doutor Deolindo, pelo carinho e pelas palavras carregadas de amor e dedicação a todos nós. Nós que somos gratos por toda essa energia maravilhosa que se formou neste momento, trazendo o conforto a todos. Nossa gratidão. Muito bem. Que todos os nossos irmãos necessitados, com nomes nos grupos, recebam este carinho também, que seja estendido a todos eles. E em gratidão a este momento desta noite maravilhoso, estudo esclarecedor, palavras de amor e carinho, nós vamos encerrar com a prece de Cáritas. E eu gostaria que todos se concentrassem nessa prece. Prece maravilhosa, que ela foi psicografada no mês de dezembro, em 1873. Então, prece tão significativa para nós espíritas, que traz uma mensagem maravilhosa de agradecimento e de carinho ao nosso querido Mestre Jesus e ao nosso Deus Pai. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. A terra e todas as lágrimas secarão.
Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Que Deus e Jesus nos abençoem. Muito bom, maravilhoso. Momento gratificante. Também vamos levar o nosso carinho a essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Deolindo, Dr. Gonzalez, todos que nos amparam, que nos assistem e nos fortalecem, nos trazendo a cura para as nossas enfermidades. Que eles sejam abençoados, iluminados, e que possam estar sempre junto de nós, nos fortalecendo e trazendo a cura para nossas necessidades. Que Jesus nos abençoe e abençoe a todos. Que assim seja.